Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives, através do nosso Instagram, @AntônioTilemon. Já estamos nos aproximando do início do Campeonato Brasileiro e o nosso Papo com Tilé, evidentemente, não poderia ficar de fora deste assunto. Vocês conhecem como é o nosso programa. Desde a época lá da Rádio Tudo FM, que foi onde lançamos o Papo com Tilé, e que durou apenas um ano lá, e 3 anos seguintes na Rádio Metrópole, 3 anos e 2 meses, vocês sabem que o estilo desse programa aqui não é um estilo de entrevista, é mais de bate-papo. Por isso o nome Papo com Tilé, para bater papo, né, sobre um assunto que a gente escolhe como tema. E hoje eu escolhi o tema, já tinha feito na semana passada com o queridíssimo companheiro Marcelo Góes, com relação ao Vitória, né? O que se esperar do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa semana que o Bahia estreia contra o Santos no Campeonato Brasileiro da Série A, eu convidei o meu querido companheiro Ulisses Gama, que é do site Bahia Notícias, antenado, é aquele cara que está sempre em cima da notícia, né? O que hoje é diferente de mim. Eu hoje não preciso da notícia, eu não dou mais notícia. Eu fico aqui nas minhas lives me distraindo, tentando trazer conteúdos interessantes, porque não adianta também trazer o que não presta, né? Mas, assim, a live não tem a necessidade de você dar notícias em primeira mão, sair correndo atrás de informações para divulgar na frente dos outros, aquela história toda que eu aprendi desde que comecei no rádio em 1976, né? Então aqui eu fico muito mais descontraído, muito mais à vontade, e a intenção realmente de papo, né? E como eu lhe confesso, Ulisses, que eu estou praticamente afastado realmente de tudo, eu perdi aquele elan de assistir jogos do Bahia, de estar acompanhando o Bahia no dia a dia, depois dos episódios ocorridos nas eleições do clube, principalmente nas 2 primeiras, né? Em que uma pessoa que quer ajudar o clube parece que é nunca bem visto, tem que ser sempre do mesmo grupo, do mesmo grupelho, do mesmo grupo, deixa aí como cada um quiser colocar. Então eu me afastei muito. Meu último jogo, eu estou falando um pouquinho aqui para ter o público entrando aí, viu, Ulisses? Sim. Meu último jogo ali na Fonte Nova foi em dezembro de 2017, quando o Gianzinho fez o último jogo dele com a camisa do Bahia. Depois daquele jogo eu viajei com ele para acertar o contrato dele lá. Quer dizer, ele tem um empresário chamado Paulo Pitombeira, mas naquela época ele estava começando a trabalhar com o Paulo, então eu fui para poder acompanhar o que estava sendo feito, né? Fui com ele para acompanhar o que estava sendo feito, mas foi ali o meu último jogo. Eu não me recordo nem que jogo foi, para ser sincero. E de lá para cá, nem na televisão. Olha que eu tenho um amigo e irmão de anos, que é Edson Marinho, há 39 anos, meu amigo pessoal, esse eu posso dizer que é meu amigo mesmo, e o filho dele, Marinho Júnior, que é para mim como se fosse um segundo filho, né? Que me deu a honra, o prazer, a alegria de me dar o filho dele, Marinho Neto, para batizar. Então, assim, eu teria muitas, né? Como é que eu poderia dizer, meu Deus? Muitas coisas a acompanhar, muito envolvimento a acompanhar o trabalho da Metrópole, mas nem a Metrópole tem ouvido. Eu já falei isso para o Marinho, já falei isso para o Marinho Júnior, então eles sabem disso. Televisão, ligo no jogo, mas não assisto o jogo. Quando eu fico aqui, eu adoro esse negócio de zap, viu? Eu adoro. Eu não vou mentir, não, eu adoro. Então, assim, eu fico no zap conversando, né? Quando o locutor grita lá, o gol, aí que eu olho para a televisão. Mas eu não tenho mais esse elan, né? Então, eu tenho convidado companheiros que estão por dentro realmente para participar de algumas lives comigo. E hoje eu tenho a alegria de contar com você, Ulisses Gama, para a gente discutir um pouquinho o Bahia, o que se pode esperar do Bahia. Porque Marcelo Góes, por exemplo, foi muito, diria, pessimista. Ele acha que o Vitória não sobe, que o Vitória não vai subir, né? E deu as razões dele, que eu até considero que são muito pertinentes. Situação financeira do clube, né? Dificuldades para contratar, grandes clubes que caíram no mesmo ano para a Série B, onde Vitória já estava, o que vai dificultar o acesso, né? Embora a briga política lá também, né, Tilé? Sim, a briga política é bem lembrada. Que é sempre um problema no Vitória. Uhum. Então, tudo isso, né? E aí hoje eu trouxe o Ulisses para a gente conversar aqui um pouquinho, inclusive, desculpa aí, porque se não atrapalhei, deixei sentado mais 1 hora aí, que você teve o seu programa na Salvador FM, né? Que hoje parece que tem uma parceria com Bahia Notícias. Isso, exatamente. 7 da noite, né? E são Salvador 2 horários, na verdade. E Salvador FM
primeiro horário às 6 da manhã, logo cedinho, e tem o segundo tempo às 7 da noite. Mas é sempre um prazer, quero te agradecer pelo convite, é sempre bom bater um papo contigo. Esse estilo de programa me agrada bastante, onde a gente pode resenhar, falar um pouquinho aqui sobre os bastidores, você que entende bem, por sinal. Então, quero agradecer, estou muito feliz pelo convite. Obrigado, querido. Tenho certeza que a recíproca é verdadeira. Salvador FM hoje é a rádio que o meu queridíssimo Dinho Júnior dirige, né? Acho que ele dirige a programação da Salvador FM, Dinho Júnior. Exatamente. Exatamente. Ele que está lá no comando junto com... Com quem? Com o Caio Oliveira, com o próprio Diogo Medrado. Certo. Ele até me pediu outro dia que eu ouvisse a programação para dar uma opinião. Eu gosto muito de Dinho. Dinho é um menino maravilhoso. Pessoa que eu tenho assim, uma relação bacana. Acho ele super inteligente, um grande profissional, versátil. Ele consegue criar coisas interessantes. Então. Mas enfim, vamos entrar na nossa pauta. Um abração para você, viu, Dinho? Se você tiver oportunidade, transmita o meu abraço para ele, por favor. Pode deixar. E ele vai ver, com certeza. Beleza. Bom, deixa eu começar um pouquinho pelo desfecho do Bahia no Campeonato Baiano, para a gente entrar no Campeonato Brasileiro. Porque uma coisa vem puxando a outra, né? O Bahia me parece, salvo engano, e aí você fique à vontade para me corrigir de qualquer informação que eu dei aqui, porque, como eu lhe falei, eu não estou muito por dentro das coisas. O Bahia me parece que liberou, do ano passado para cá, uns 20 e trouxe uns 11. Salvo engano, o Bahia fez 11 contratações esse ano, né? Você acha que... E o Bahia fracassou no Campeonato Baiano, embora, por outro lado, tenha ganho a Copa do Nordeste, né? Que é uma competição muito mais valorizada. Sim. Embora alguns digam que não mais né? Uma competição valorizada. Eu acho que dos campeonatos regionais foi o que vingou. Os outros todos acabaram praticamente, né? Então a Copa do Nordeste é uma competição interessante e o Bahia ganhou. Então por que, Ulisses, essa oscilação do Bahia? Ganha a Copa do Nordeste, não classifica no Baiano, usa um time de transição, que eu não vejo um jogador sequer aqui, não vou dizer que preste não, porque realmente que preste seria uma palavra muito forte e denegrir profissionais, né? Mas é um time assim que eu não vejo agregar nada, sinceramente. Você pode tirar ali uns 2 ou 3 jogadores e não vejo o que extrair mais daquilo ali, né? Inclusive acaba queimando um profissional como Claudinho Prates, que todo ano entra nesse rabo de foguete de 31 em transição. E faz jornada dupla, viu, Tilé? Foi, né? Ele faz uma jornada dupla. Ele treina o time de transição e também é auxiliar técnico do Cavalcante, ou seja, é uma loucura. Loucura mesmo. Loucura mesmo. Loucura mais do que essa, só vi uma pessoa fazer. Meu querido Barbosinha, que tomava conta de todas as categorias de base do profissional do Bahia de Feira, né? Verdade. Aí quase infartou. Quase infartou. Teve internado e quase infartou. É uma carga muito grande, né? Em cima da pessoa. Sem dúvida. E o Bahia aqui, muito mais do que o Bahia de Feira, porque o Bahia aqui tem uma torcida grandiosa. O Bahia de Feira tem adeptos. Essa que é a realidade, né? Está começando a ganhar com a história de decidir campeonato, está começando a ganhar roubando o torcedor. O sentido torcedor do Fluminense de Feira, né? Que está aí descendo na ladeira, assim. Mas então, como é que você analisa esse final de competição do Bahia no Baiano, onde o Bahia não foi bem, mas foi bem na Copa do Nordeste, essa história de transição, para poder depois entrar no Campeonato Brasileiro, Ulisses? Olha, Tilé, a ideia do time de transição é uma ideia positiva pelo fato de que o Bahia vai entrar nesse Campeonato Brasileiro com menos partidas disputadas. Se isso vai ser efetivo de fato ou não, nós temos que aguardar o trabalho que vai ser desenvolvido, tanto pela diretoria quanto pelo técnico Dado Cavalcante, mas a ideia está sedimentada, que é cortar esse problema do calendário que o futebol brasileiro expõe. Todos os clubes precisam poupar jogadores em algum momento, precisam ou passar por uma sequência dura, como os times de São Paulo tiveram que jogar várias vezes em um intervalo de 48 horas. Então, esse é o plano do time de transição. Agora, na disputa do Campeonato Baiano, realmente o time deveu muito, atuações muito ruins, jogos onde o torcedor não tinha vontade nenhuma de assistir. Eu acompanho a torcida do Bahia, principalmente no Twitter, WhatsApp, e as pessoas não tinham interesse nenhum em assistir o time de transição do Bahia, porque futebol muito ruim, um ataque muito fraco,
um time que não desenvolvia nada, entrou numa sequência de ganhar de 1-0 aí dos principais times, do Bahia de Feira, do Jacuipense, conseguiu a classificação, mas a gente sabe que o futebol ruim, no longo prazo, ele acaba caindo. E foi o que aconteceu. Venceu o primeiro jogo, mas acabou tomando 3-0 no jogo da volta do Bahia de Feira. E foi aquilo que a gente já imaginava, um time que não tem perspectiva, que tem poucos jogadores que apresentam bom futebol. A gente pode citar aqui o Pablo, a gente pode citar o Ignacio, que inclusive segue sendo aí colocado para escanteio, está indo para Chapecoense, Gustavo Henrique, grata surpresa, e tem alguns jogadores que se viam um certo ponto. Travou um pouquinho aí a internet. Deixa eu ver se libera, né? A internet travou um pouco aí. Já fazia tempo que isso não acontecia. Chile? Oi, travou a sua internet aí. E aí eu fiquei. Deu uma... Agora parece que voltou normal. Parece que voltou normal. Pronto, deu uma travadinha aqui, mas estamos de volta. Sim, Chile. Eu vou lhe dar uma Então, eu estava comentando aqui. sobre. Dá uma sugestão aqui. Pode dar. Eu não sei se. Para hoje eu acho que não dá mais tempo para a gente não derrubar. Não sei que a live fique sendo travada, eu faço um novo contato, a gente estabelece uma nova conexão. Pronto. Mas é interessante que quando for fazer live, você coloque o seu telefone no modo avião. Porque às vezes melhor. uma ligação chega e aí trava tudo, entendeu? Trava tudo. No meu caso aqui, ele não chega porque coloca no modo avião. Agora, você tem que prestar atenção se o Wi-Fi do local onde você está fazendo, se ele funciona no modo avião. Entendeu? Eu não sei se você já sabia disso, deve saber que você é antenado nessas coisas todas. Mas realmente tá ruim, tá travando aí. Tá travando. Eu acho que eu vou buscar uma nova conexão com o meu companheiro, Ulisses Gama, que é o meu convidado de hoje. Vou fazer uma nova conexão com você, Ulisses. Deixa eu ver aqui se eu consigo conectar com o meu amigo Ulisses Gama. Uma nova conexão com ele aqui. Porque travou de uma hora para outra. Estava indo tudo direitinho. Travou de uma hora para outra. Agora sim, com todos os detalhes ajeitados. Agora vai. Pronto. Mas eu acho que você já sabia dessas coisas aí, não? Não, já a gente fez muita live com Bahia Notícias no ano passado. Uhum. A gente passou por esses detalhes, mas agora está tudo ajeitado. Uhum. Inclusive até mudei a conexão de internet aqui para a gente ficar alinhado 100%, beleza. Tá bom? Posso continuar o raciocínio? Você estava falando sobre o time de transição, né? E você começou a citar algumas poucas revelações que você viu. Algumas poucas revelações. Uns 2 ou 3 nomes de jogadores que você citou aí. Só para lhe dar a dica de como você parou, para poder a gente continuar aqui no seu raciocínio. Fique à vontade. Pronto. Continuando o raciocínio, a gente pode citar o Pablo, o zagueiro Ignacio, que mais uma vez, na minha opinião, está sendo posto para escanteio pelo Bahia, vai ser emprestado para a Chapecoense agora. O zagueiro Gustavo Henrique também se mostrou uma grata surpresa. O goleiro Júnior também foi muito bem quando foi exigido. Então, dá para tirar, sim, uns poucos nomes, mas o conjunto, Chile, deveu muito no campeonato, mostrou muito pouco. E isso também passa por essa questão do treinador, que acabou ficando nas mãos do Cláudio Prates essa situação. A verdade é que o futebol causa essa dinâmica. O time era para ser comandado pelo Dado Cavalcante, mas ele acabou assumindo aí o time principal, tirou o Bahia do rebaixamento e acabou sendo efetivado. Com ele efetivado, ficou com o Cláudio Prates aí essa missão de comandar esse elenco de transição, o que acabou não sendo efetivo na questão de resultado, que
O Bahia entra no Campeonato Baiano para vencer. É o maior vencedor da competição, é o time que sempre chega nas finais. Então, não se classificar para a final, pode ter certeza, Tile, que é um grande fracasso. Verdade, Ulisses, concordo plenamente com você. Inclusive, eu não me recordo a última live ou a penúltima, uma das duas últimas lives que eu fiz. Eu tinha comentado exatamente isso. Que, por exemplo, o torcedor do Bahia é aquele torcedor acostumado com a conquista de títulos, né? Então, ele passou um bom período sem ganhar nada na década de 90, mas sempre foi um clube acostumado a ganhar campeonatos no contexto de sua história, né? E o torcedor do Bahia fala sempre assim, capaz de é obrigação. Aí eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu tenho a opinião seguinte, que a obrigação do Bahia é chegar na final do Campeonato Baiano. Porque na final existe um adversário, pô. Então, você tem que respeitar o adversário. Ou você vai para ganhar ou vai para perder, mas você chegou no finalíssimo, entendeu? E o fato de não ter E são chegado variáveis, realmente... né, Tile? Pois né? Então, eu entendo dessa forma. Agora, claro que a opinião é de cada um, né? Cada um tem a sua opinião. E eu respeito todas as demais. Mas eu digo assim, eu acho que a obrigação não é o título. A obrigação é chegar na final. E na final persiga o título. É diferente. Entendeu? Eu vejo por esse aspecto aí. Sim, mas a gente estava falando sobre... Eu perdi um pouquinho o fio da meada aqui, mas peraí que eu recupero. Você estava falando das revelações e tal. Depois nós falamos... Sim, sim. O dado, então, ficou, né? Você acha que o Bahia, de uma certa forma, se enganou com o resultado obtido no final do ano passado com relação a esse ano? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque foi um time de transição esse ano e o final do ano passado, quando se livrou de um rebaixamento, era o time A? Eu acho que são situações diferentes. A ideia realmente colocar o time de transição no Campeonato Baiano é dar essa folga maior, se é que a gente pode dizer assim, né? Até porque ainda assim o calendário é complicado, dar esse espaço para os jogadores trabalharem, para trabalhar tanto a questão física como a questão técnica, evoluir esses quesitos para o Bahia chegar um pouco mais forte, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Nordeste e na Copa Sul-Americana, que são as competições aí, além da Copa do Brasil, são as competições que se entrelaçam aí antes da disputa do Campeonato Brasileiro. A questão, Tile, é que o time realmente se mostrou muito mal trabalhado. Foi uma questão que o torcedor, é bom a gente sempre observar o que o torcedor pensa, porque ele está ali na emoção, mas ele tem uma visão do que está acontecendo. Ele acompanha tanto quanto a gente que faz o nosso trabalho aqui de reportar, de comentar, de registrar. E eu sempre procuro observar o que o torcedor fala e começo a olhar se aquilo faz sentido, se aquilo não faz, como é que a gente faz para entender aquele contexto. E o futebol ruim que o time de transição do Bahia apresentava já era notório desde a primeira rodada. É claro que teve pouco tempo para trabalhar, é claro que era um elenco montado ali em cima da hora, mas o campeonato foi se desenrolando e o futebol nada de melhorar. Então, foi uma consequência de um grupo que acabou não tendo resultado, não estava bem treinado, não jogava bem, e a gente cobrou isso da imprensa, nas coletivas, perguntava ao Cláudio Prates o que acontecia, o Cláudio Prates sempre com o discurso de que era um elenco jovem, de fato é um elenco jovem, mas é um elenco que está ali para jogar futebol, para representar. Foi um dos maiores investimentos nessa temporada, entendeu? Se faz um investimento, é uma folha salarial de R$300 mil, Chile. Então é bom que se atente. São jovens, mas estão ali para representar bem o Sport Clube Bahia. Verdade. E tem uma coisa, viu, Ulisses? Já tem uns 2 anos que o Bahia vem fazendo time de transição aí e fracassa. Eu não sei se você se recorda, certamente vai se recordar, de um torneio que fizeram no ano passado, né? De uma Copa Sub-23. Uma Copa Sub-23. Copa Baiana. Hein? A Copa Baiana. Isso, a Copa Baiana. Eu me lembro até que o Giovanni Soeiro, me parece que era quem organizava, estava à frente, alguma coisa assim. O Bahia também estava à frente. Foi o Jaime Brandão, inclusive, que conduziu ali junto com o Giovanni. Certo. Então, veja bem, aí o Bahia foi disputar aquela competição contra mais 5 clubes daqui, né? Eram 6 com o Bahia,
E o Bahia ficou em último lugar, se não me engano. Quer dizer, então, realmente alguma coisa está funcionando errado na questão da formação do time de transição. Né? Tem alguma coisa, quem está contratando, quem está pesquisando. Eu não sei se ainda existe o tal do DAD, que era tão falado, eu não ouço falar mais. Né? Eu acho que o Bahia trouxe algumas pessoas para a comissão de futebol aí, sem muita experiência, como o próprio ex-goleiro do clube, que veio e nunca treinou, ou nunca dirigiu clube de porte, né? Aquele goleiro René, né? Que veio para fazer parte da comissão. Inclusive, uma coisa que eu não entendi muito bem, porque o exemplo que René deixou aqui foi que ele jogou dopado. Né? E quando ele saiu daqui, ele foi treinador na segunda divisão de Santa Catarina, de alguns clubes, e nunca dirigiu nada. Para chegar e ser contratado para um Boeing desse como o Bahia, entendeu? Não deu realmente para mim, até hoje eu não entendi aquilo. Veio o Dubisco também, que é jovem, estava no esporte, que também brigou para cair, e o que veio do Atlético Mineiro, que foge agora a memória, é o nome dele? Júnior Chávari. Esse sim, esse tem é mais qualificado, tem mais experiência e tal. Mas eu acho que, com relação ao Sub-23, o Bahia está pesquisando muito mal, e essas pessoas precisam se conscientizar disso, né? Porque, afinal de contas, como você já colocou aí numa das suas respostas, é o esporte do Bahia. Quer queira, quer não, transição, o time principal está representando a instituição, veste a camisa da instituição, né? E o desgaste é muito grande. Eu não quero nem dizer porque ficou fora das finais do Campeonato Baiano, porque aí eu estaria desrespeitando o Bahia de Feira ou o Atlético de Alagoinhas, que muito merecidamente fizeram a final. Né? Como você disse, o Bahia ganhou aqui de 1, tinha tudo para segurar o resultado lá em Feira e acabou tomando 3. Então você não tem o que questionar. Você toma 3-0 num jogo, meu amigo, é porque o adversário foi muito superior. Concorda comigo? Né? Então alguém... Concordo. Eu não sei quem não teve contestação. Uhum. Eu não sei quem é que está decidindo com relação à transição, mas precisa melhorar esse olho aí para time de transição, porque o fiasco da Copa Baiana do ano passado acabou se repetindo, não tanto quanto foi na Copa Baiana, porque você ficar em sexto, com 6 clubes, pô, isso mancha uma instituição de tradição como o Bahia. Por mais que seja uma competição ali amistosa, Sim, uma coisa que foi seja, criada para dar... Por mais que foi uma situação que foi ali para dar um calendário, dar um ritmo, fazer testes, mesmo assim, não ter resultados é inadmissível, porque se trata do Bahia, é o Bahia em campo ali. A gente não pode fechar os olhos para isso, né, Tile? E, inclusive, nessa disputa do Campeonato Baiano desse ano, a gente observou isso o tempo todo. Um time que não jogava bem, um time que pouco criava. Os jogos do Bahia realmente davam sono. Eu trabalhava aqui para o Bahia Notícias para fazer o registro e o registro de lances era mínimo, entendeu? Porque a gente não via uma criação, não via boas atuações, um ou outro se salvava, como eu já disse anteriormente. Então, não à toa, o clube, trazendo informação aqui, não à toa, o Bahia está ciente disso e vão ter muitas mudanças aí para essa disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Vamos ficar acompanhando. Porque precisa realmente, né? Pelo menos isso, eles têm consciência de que realmente que precisa se mudar. Pelo menos isso aí já é um caminho. Né? Mas eu não sei quem é que realmente manda nesse time de transição aí, quem é que decide pelas contratações e tal, eu confesso que eu não sei. Então, é aquela coisa, a gente fica comentando aqui pelos resultados. Né? Você tem até mais embasamento do que eu para comentar, porque você acompanha o dia a dia. Como eu não acompanho, né? Então eu prefiro ficar calado e não opinar, porque uma das coisas que eu mais detesto é ficar contestando a opinião de um convidado meu. Eu não contesto. Até que eu não concorde, o que não foi o caso aqui nessa conversa nossa. Até que eu não concorde, eu não contesto, porque eu acho desrespeito ao convidado. Se eu convidei uma pessoa, eu estou querendo ouvir a opinião da pessoa. Né? Estou querendo ouvir a opinião da pessoa. Eu, por exemplo, discordo de muitos colegas meus de rádio, e você que está fazendo rádio agora, preste atenção a esse detalhe que eu acho que é importante. Eu discordo de colegas meus de rádio que colocam um torcedor no ar, e quando o torcedor dá uma opinião, que nada, você está por fora. Que coisa nenhuma.
Aí o cara fala alguma coisa, vai se lascar. Quer dizer, rapaz, outro dia eu fiquei perplexo quando eu vi um colega de rádio fazer isso. Então, para que bota o ouvinte para falar? Né? Quando você bota Pois é, tem alguém que para falar, respeitar, você né? Ouvir a você opinião está dele comportando. e Claro, amigo, não concordo, por isso, por isso, por isso. Quando o cara terminar de desenvolver o raciocínio dele. Mas, rapaz, a cada patada que se dá em ouvinte aqui, que é um negócio deprimente, velho. Deprimente. Quer dizer, o cara tá ali lhe prestigiando, lhe dando audiência. E você vai para dar umas porradas do cara que está ligando para lhe prestigiar o seu trabalho. Tem umas coisas que eu não consigo entender aqui no rádio, não, sinceramente. Ainda bem que já estou afastado disso. Mas eu fico preocupado com essa turma nova que está chegando, para que ela não repita esses erros. Né? Tem muita gente boa chegando. Tem uns também que não tem sim. condições, né? A gente percebe, mas tem muita gente boa chegando, muita gente antenada, muita gente que mostra qualidade. Eu tive a honra, por exemplo, de trabalhar com os meninos jovens como Alain Guimarães, Anderson Matos, né? Uma turma bacana, Rainan Peralva, que trabalharam comigo lá na Tudo FM em Sempre fala 2014. muito bem de você, Rainan, viu? Eu tenho uma É, relação de amizade com o Rainan e sempre lembra de você, muito grato por menino você ter maravilhoso. aberto as portas para ele. Menino maravilhoso. Eu chamei ele de meu menudo. Lembra daquele grupo porto-riquenho Menudo? Era tudo novinho, era ele, Alain Muito bom, Guimarães, lembro. ele, Alain Muito bom Guimarães, narrador, viu? Anderson Matos. Imagina, há 6 anos atrás, vai fazer 7. Eram bem novinhos mesmo, entendeu? Sim. Sim, mas voltando agora, então, você acha que o Bahia está armando um time melhor para a gente começar a discussão sobre o time de Série A, né? A gente já chegou a uma conclusão aqui, Sim. e eu pongando muito mais na sua opinião, porque você tem visto, que o time de transição realmente foi um fracasso. E tanto é que precisa de uma reformulação. E você já me disse aí que essa reformulação será feita, né? Então, agora, sobre o time principal. Você acha que o Bahia, com as modificações que fez, que botou, saíram 20 e chegaram 11, essas modificações vão fazer o Bahia, ou estão fazendo já o Bahia, melhor do que o Bahia que terminou no ano passado? Qual é a sua visão, numa comparação direta dos dois times? O que terminou o ano se salvando de uma queda para a Série B, para esse que vai começar sábado contra o Santos, uma nova caminhada na Série A do Campeonato Brasileiro, Ulisses. Meu caro Tilé, eu vejo o Bahia um pouco melhor, mas ainda é preciso ter muito cuidado, ter atenção para uma coisa que a gente vem alertando nos últimos dias, nas últimas semanas. Como eu disse, Tilé, a gente costuma muito ouvir o torcedor e o torcedor sempre cobra a contratação. E uma coisa que tem faltado no Bahia nesse sentido é reforçar o seu setor defensivo. Se a gente for olhar, o Bahia só trouxe Conte e Luiz Otávio de zagueiros aí, deu uma melhorada ali na questão da defesa, tudo bem. Mas se a gente for olhar, o Bahia não contratou nenhum lateral, por exemplo, nem lateral direito e nem lateral esquerdo. Tudo bem que o Nino Paraíba ali tem cumprido um bom papel, tem jogado bem, mas é preciso um banco de reserva ali para ele, um cara que fique à disposição para substituí-lo à altura, até porque tem essa questão aí da punição do STJD, e ele já é um jogador um pouco mais experiente, a tendência é de mais lesões do que o comum, e é um jogador que, quando se lesiona, desfalca por mais tempo. Então é preciso ter atenção, reforçar também esse setor. Lembrando que no ano passado, Chile, o Bahia tomou 59 gols no Campeonato Brasileiro, uma das piores defesas, só não foi pior do que a do Goiás, que sofreu 63 gols. Então, quando a gente olha um pouco do cuidado em reforçar, a gente não fala para trazer qualquer jogador, né, Chile? Porque a gente Sim. aqui não é irresponsável. Mas nós já estamos já em junho. Eu acho que é tempo suficiente para o Bahia, um clube grande, ter esse tempo aí para monitorar o mercado e trazer jogadores aí que possam vestir a camisa do Bahia e dar uma melhorada nesse setor, que deveu muito no ano passado. Foram aí 59 gols sofridos, muitas falhas pelas laterais, principalmente ali com o Juninho Capixaba, que é um jogador que tem o seu valor, não é à toa que ele foi o principal garçom do Bahia na temporada passada, mas tem muitas falhas defensivas. Então, é uma coisa que o Bahia precisa ficar atento, precisa reforçar para essa disputa do Campeonato Brasileiro. Ofensivamente, o time tem criado uma cara aí com o Dado Cavalcante, é uma equipe que tem criado oportunidades, buscado chances, mostrou poder de reação na final da Copa do Nordeste. Foi muito bem contra o Independiente, apesar de finalizar pouco a gol. A gente fala aqui
que o Bahia amassou o Independiente, mas a gente não viu um chute a gol. O único que eu me recordo aqui, Tile, foi o de Matheus Galdesani, uma cobrança de falta já no final do jogo. Mas a gente já vê um time estruturado ofensivamente, um time que tem criado, mas também é preciso ter cuidado, até porque tem a questão de Gilberto, não sabe se vai, não sabe se fica. É um jogador que também passa por momentos ruins durante a temporada, fica um tempo sem fazer gol. Não é todo jogo que ele vai jogar bem, isso faz parte. E é preciso ter uma reposição, tanto para ele quanto para o Rodriguinho ali, os dois que são os mais experientes e jogadores que o Dado Cavalcante conseguiu dar um up, vamos dizer assim, principalmente o Rodriguinho, que estava praticamente fora do Bahia quando o Dado chegou, mas ele chamou o Rodriguinho para conversa. E aí, meu velho, você é um dos melhores, vamos mostrar isso dentro de campo? E ele foi, conseguiu mostrar, ajudou o Bahia na reta final da Série A, tem ido muito bem nas partidas e com certeza chega bem para esse Campeonato Brasileiro. Eu vejo o Bahia um pouco melhor, mas ainda sem condições de competir para alguma coisa mais alta, top 10 ali da tabela. Se manter assim, se não reforçar, se não dar ao Dado Cavalcante aí um grupo forte, a tendência é que fique ali no meio de tabela, entre a 14ª e a 10ª posição, flertando ali para brigar para não cair. Não é isso que o torcedor quer, mas aqui a gente tem que trazer análise, observar o que está acontecendo, o que vem sendo feito, até porque são 38 jogos, é uma temporada muito longa. Aliás, essa questão de 38 jogos, hoje eu vi num zap, no grupo de zap, eu acho, de imprensa, eu participo de uns 2 grupos só. O alto nível? Alto Nível Pro e o Peneira Fina, que é o grupo das pessoas que frequentam o programa de Juliana Guimarães, né? Que é Edmilson Ferreira, nosso querido Edmilson Ferreira, quem coordena esse grupo aí, o grupo de zap. E eu vi alguém dizer que o Vitória está contratando o Dinei. E aí, Dinei que está aí na Jacuipense, né? E aí, alguém me perguntou, aliás, alguém perguntou, não, estávamos discutindo, Edmilson e um outro companheiro, acho que Flávio Gomes, sobre a contratação de Dinei. Eu aí dei um pitacozinho. Eu acho que é um jogador de 38 anos de idade para disputar, me parece que ele tem 36 a 38, para disputar a Série B. 36, né? Para disputar a Série B, isso. Eu acho, para 38 rodadas, eu não contrataria. A opinião que eu dei, eu não contrataria por causa disso. Agora, e sem falar que pode tirar o espaço de Samuel, né, Chile? Além de tudo isso, exatamente, um jogador muito mais novo, um jogador que está iniciando carreira, né? Que pode aproveitar uma Série B dessa aí para estourar, inclusive. Para Samuel, a Série B é importantíssima. Para Dinei vai ser uma competição a mais, né? E por ser um jogador de idade, não estou aqui querendo tirar de emprego de ninguém, não, pelo amor de Deus, estou só comentando que um jogador com essa idade para a Série B, com 38 jogos consecutivos, eu não sei se ele vai suportar uma Série B. Eu quero estar enganado, porque eu acho que Dinei tem jogado bem no Jacuipense, tem feito gols, né? Mas aí eu vi até acho que foi um áudio de Paulo Carneiro dizendo que Jacuipense não subiu, que Jacuipense também esteve brigando para cair, ou seja, como querendo digamos assim, diminuir a importância de Dinei, né, nesse momento. Talvez até uma questão de negócio mesmo, o cara procura diminuir para poder o cara não chegar lá e exigir demais, né? Enfim, depois quando ele assinar a verdade, vai dizer que é o melhor atacante do mundo, não tenho nem dúvida disso, né? Então, assim, eu não contrataria. Por exemplo, você falou aí de um substituto para Nino. Eu acho que o Bahia teria que trazer um jovem, né, no máximo seus 24 anos de idade, no máximo, para ficar, como você bem disse, fazendo sombra para Nino. Porque Nino é um jogador também importante. Tem o Renan Guedes. Hã? Tem o Renan Guedes, que jogou no time de transição, fez boas partidas, inclusive eu esqueci de citá-lo, mas ele fez boas partidas durante o Campeonato Baiano, tem entrado como reserva de Nino, mas ainda tem que mostrar um pouco mais, eu acho. Isso, mas eu digo assim, para uma questão de substituição numa emergência, você acha que ele dá? Não é isso? Eu acho que ele consegue. Não precisa nem contratar, tem um aí, né, para ser aproveitado. Agora que realmente eu acho que alguma sombra para Nino precisa, e até não só sombra, porque Nino inteiro ele vai jogar o tempo inteiro, vai jogar o campeonato todo, né? Não tenho dúvida nenhuma disso, que é um jogador importante, que tem
Até já fizeram campanha, imagina, menino Paraíba, nós gostamos de você, né? Torcida do Bahia é um barato, tá? Futebol é uma delícia, Tio. Torcida do Bahia, então, mais ainda. Torcida do Bahia, mais ainda. Se o futebol é delícia, a torcida do Bahia é delícia ao cubo, porque ela se... Uma vitóriazinha, tudo muda, tudo passa a ser um espetáculo. Rapaz, estavam esculhambando, né? Estavam esculhambando o Bahia quando perdeu o primeiro jogo pro Ceará aqui. Aí o Bahia vai pro Ceará, ganha o segundo jogo, ganha a Copa do Nordeste, já mudou tudo. E a crítica só foi maior do Campeonato Baiano, porque todo mundo sabe que era um time de transição. Porque se é com o time principal, aí o couro ia comer de novo. E com razão. E com razão, claro, e com razão. Então, nesse momento que vai se iniciar uma Série B, realmente o Bahia precisa... E agora, o que me preocupa é o que, Ulisses? Com tudo isso que eu estou ouvindo de você. É que, bom, como você bem disse, já estamos chegando em junho, né? E esses reforços ainda serão encontrados aonde? Se o Gilberto sair, por exemplo, quem é que vem? Em cima da bucha, assim, todo mundo está contratando. Já é semana de início do campeonato, né? E eu acho que o Bahia peca muito nesse sentido aí. O Bahia é meio lerdo, a sua diretoria é meio lerda. Demora de tomar uma posição, não sei se porque fica pesquisando demais. E o pior é que se pesquisa demais e os resultados são esses, está pesquisando errado também, né? Porque demora muito. Mas eu acho também... Eu acho que tem sido um pecado grande, Tile, essa questão de não se atentar para o principal pecado do Bahia no ano passado, que foi a questão defensiva, entendeu? Trazer Conte e Luiz Otávio já foi uma ação positiva, uma ação importante, mas é preciso ter cuidado, até porque vão enfrentar grandes equipes. O Bahia já está se consolidando aí na Série A, se firmando, voltou em 2017 e desde então não caiu. Isso é muito importante, se firmar, se sedimentar na competição. O Bahia, a gente pode dizer, é um clube de Série A, entendeu? Isso é importante. Mas também é importante começar a ir além, e competir, aparecer. E isso, a gestão Belintani, no futebol em geral, está devendo bastante. Ganhou a Copa do Nordeste agora, parabéns para eles. Agora, no geral, ainda deve muito, ainda tem que aparecer um futebol digno, um futebol positivo. A tendência é positiva, mas é preciso que se reforce, se contrate, dê uma condição ao treinador, porque quando o resultado não vem, né, Tile? É pau no treinador, ainda mais dado por ser um treinador que é daqui do Nordeste, é pernambucano, é um cara que não tem muita grife, né, vamos dizer assim, está começando a aparecer um pouco mais agora. E aí o torcedor fica desconfiado, não vê ali um cara que... um medalhão, né, vamos dizer assim, com todo respeito aos treinadores mais experientes, um cara que você olha assim, esse tem a minha confiança. Como, por exemplo, o Mano Menezes inspirava essa confiança, mas não trouxe resultados. Então, acaba sobrando para o treinador também. Então, é uma coisa que é preciso se atentar. A gente tem que lembrar sempre que a gente não está aqui pedindo para reforçar de qualquer jeito, trazer qualquer jogador, mas já estamos quase em junho, Tile. Então, é preciso sim ter atenção quanto a isso. Com certeza. É isso que eu estou achando, como eu disse, essa demora não é da agora, não. Essa demora vem de quando o Roger saiu para contratar o novo treinador, demorou demais. Né? O Bahia tem alguns erros assim, que a gente percebe de pessoas que não entendem muito do produto que eu falo futebol. Né? Que gestão, eu ouço falar que é uma gestão equilibrada. Se não está tão equilibrada assim, a culpa não foi dele, foi a pandemia. Né? Aí é um motivo à parte, uma situação atípica que nós estamos vivenciando, né? Depois de 100 e poucos anos que houve uma pandemia no país. Né? Acho que não há ninguém vivo daquela pandemia de 1920. Né? Não há ninguém vivo, porque teria que ter 120 anos, mais ou menos, para contar. Porque 100 anos foi a pandemia, então era criança. Vai ter que botar uns 20 anos aí para ter um pouquinho de consciência e poder contar alguma coisa. Então teria que ter alguém vivo de 120 anos para nos contar um pouquinho da experiência da pandemia de 1920. Então foi uma coisa que veio, que ninguém esperava. Tal. Eu não posso culpar Belintani por um déficit de 50 milhões, né? Porque esse déficit não foi por incompetência dele, foi porque fatores externos. Eu fico assim olhando alguns conselheiros meio xiitas, ou ex-conselheiros meio xiitas,
criticando, batendo, só que tem um grupo, tem um amigo, grupo não é um amigo, que eu já não estou aguentando mais. Daqui a uns dias eu vou pedir ele para sair da lista de transmissão dele, porque outro dia eu estava deitado, já prestes a dormir, o telefone disparou, meu Deus, meu telefone deu defeito, 128 mensagens, na mesma hora disparadas, uma atrás da outra, que a gente fica repetindo a opinião de pessoas que participam da linha de transmissão dele, joga para todo mundo. 128 mensagens de uma hora para outra. Eu botei aquela carinha assim, de quem está zangado, que está assustado, né? Ah, desculpe aí. Tá. Pô, 128 de uma hora, de uma vez só? Que é isso, velho? Então, assim, a torcida do Bahia tem esse aspecto. É coisa, viu? Não é? E esses conselheiros do passado, eles são um tanto quanto revoltados, e eu entendo, porque eles buscaram a democracia o tempo inteiro e depois não deixaram que eles assumissem. Veio gente de fora, Sidônio, né? com pessoas novas, inicialmente o Marcelo Santana, depois o próprio Belitani já com um pouquinho mais de experiência de gestão. O próprio Sidônio confessou num programa meu com ele, Papo Contilheiro, na Rádio Metrópole, que o nome dele não era Marcelo Santana, era Darino Senna. Ele disse isso no ar. Então, assim, como eram nomes muito novos, esse pessoal da antiga oposição tem um pouquinho assim de mágoa, talvez, para não dizer uma outra coisa, para não estar taxando aqui, botando palavra, né, como sentimento de ninguém. Mas um pouquinho de mágoa, porque na hora que eles achavam que poderiam ajudar e assumir alguma coisa, passaram a rasteira, né? Então, a minha expectativa é que a coisa realmente melhore, né? Que o Bahia faça um bom campeonato brasileiro a partir do próximo sábado, né, Luiz? O jogo do Bahia será sábado, né? Contra o Santos. Isso, sábado às 19 em Pituaçu. Jogo duro, viu? Duríssimo. E, aliás, agora, aí é que vem agora aquela fase de preocupação de todos nós, né? Que quando você vai começar a enfrentar adversários de um porte de qualidade, maior qualidade técnica do que o que nós temos aqui, né? Não sei, eles devem também estar passando por alguma dificuldade por causa da pandemia, que isso atingiu a todo mundo, né? Eu acho que a partir de sábado a gente vai ter uma noção, umas 10, 15 rodadas aí, de como vai se desenhar esse brasileiro. Porque esse brasileiro vai ser um brasileiro de muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Mais um ano sem dúvida, até estado, porque, né? Tile, o reflexo da pandemia na formação vem de agora. Até ano passado o pessoal já estava já com seus times mais ou menos armados no começo da pandemia, ou seja, não tinha prejuízo financeiro, não tinha déficit, não tinha todos os problemas, questão de contaminação, questão de problemas internos, enfim. O reflexo a gente vai ver a partir de agora. Quem se planejou, quem buscou alternativas, quem teve oportunidades financeiras aí, vai prevalecer na formação dos seus elencos, e aí que a gente vai ver como é que vai ser. E, na minha visão, concordo contigo. Nas 10 primeiras, nas 15 primeiras rodadas, a gente já vai ter um termômetro bom aí de quem pode disparar, de quem pode ficar pelo caminho. Vai ser um negócio interessante de ver. Não deixa de ser uma experiência muito interessante, apesar dos pesares, o futebol na pandemia. Uhum. Você acredita em volta de público aos estádios, ainda dentro do campeonato? Uma pergunta aí um pouco fora do tema. Acredito, mas não concordo. Porque os clubes querem. Os clubes querem bastante e estão esperando dar uma brecha. A CBF já disse que isso depende da vacinação. A gente tem acompanhado de perto, Tile, principalmente o Glauber Guerra, que é nosso repórter do Bahia Notícias. Ele está sempre muito antenado nas questões ligadas à CBF. É um repórter com muita experiência, sabe muito sobre essas questões. Os clubes querem, o presidente Caboclo quer, mas depende tudo da vacinação. Eu acredito que volte, mas eu não concordo, porque são questões óbvias, aglomeração, a doença criando diversas variantes aí, gente morrendo ainda, enfim. Eu não concordo, mas eu vejo, sim, com muita possibilidade nos próximos meses aí. Eu li um artigo hoje, que assim, leitura eu ainda faço de alguns artigos, tal, alguma coisa.
eu li um artigo hoje que falava que provavelmente em setembro, a partir de setembro, Sim, né? Está se falando que a partir de setembro o sim. público deva voltar. Não sei em que quantidade vão liberar, quer dizer, isso tudo é muito, ainda é muito cedo, porque estamos em maio, final de maio, quase junho, mais uns 3 meses aí. E aí vai depender, como você bem disse, vai depender de como esteja o processo de vacinação, né? Se os números estiverem caindo e a vacinação aumentando, aí talvez realmente já haja uma flexibilidadezinha aí e tal, porque realmente, eu fico imaginando, rapaz, jogador de futebol jogando uma partida sem uma alma no estádio, sem um torcedor É sequer, deprimente. né? Eu fico É imaginando o deprimente, sentimento de Tilé. um atleta desse. Vou até tentar trazer um atleta aqui para me falar sobre esse assunto. É um tema que, sem querer, eu puxei aqui dentro do nosso papo. É muito Meu amigo, interessante. já tem 1 ano e 2 meses e alguma coisa. 1 ano, 2 meses e Exato. estamos caminhando para 1 ano e 3 meses. O jogador A de futebol última sempre foi gostou de Bahia, aquela público, né? rodada Todos dupla. nós, público nos A do estádios. Bahia, a última foi aquela rodada dupla. Bahia e Confiança e Bahia e Doce Mel. Lembra disso? Uhum. É. Mas Pois é. realmente deve ser uma coisa assim. Eu vou buscar um atleta, para que possa me falar sobre esse Vai, sentimento, né? vai ser interessante. Esse Vai ser sentimento. interessante. Esse sentimento, porque realmente é um negócio que o próprio torcedor deve estar numa ânsia para voltar. 1 ano e pouco sem poder entrar num estádio de futebol. Meu Deus do céu. Está E vivendo Tilé, realmente um momento realmente inusitado, né? Para não usar uma outra palavra. Um momento atípico. ontem eu estava vendo o campeonato inglês, um vídeo da torcida do Liverpool cantando lá no estádio pela primeira vez depois de muito tempo. Lembrando que lá no Reino Unido 70% da população já está vacinada. Com isso, eles liberaram o público. Então, para mim, apesar de ser muito pessimista em relação à situação da pandemia no Brasil, aquilo ali me encheu de esperança. Falou, está voltando lá, vai chegar a nossa hora. É. Tá difícil porque a condução da pandemia no Brasil é ridícula, infelizmente, mas esperançoso de que um dia tudo melhore. Donato Júnior, Beato, está dizendo o Bahia já entra em campo desfalcado sem a sua torcida. É verdade. Eu me lembro que quando a pandemia começou, o Bahia foi decidir a Copa do Nordeste de 2020 contra o Ceará, e alguém me perguntou se eu estava com boa expectativa. Eu disse, rapaz, um jogo sem a torcida do Bahia, coloca o jogo, ou sem o torcedor de um modo geral, mas aquele caso aqui seria a torcida do Bahia, porque o Ceará não teria torcida naquela decisão, né, na partida daqui. Um jogo sem a torcida do Bahia é diferente. Você botar 32 mil pessoas em Pituaçu, vira um caldeirão, meu amigo. Vira um caldeirão, o adversário sente. E pesa. Né? Pesa, o adversário sente. Mas quando você traz uma partida para público zero, digamos assim, né? Porque pelo menos oficialmente não deve ter, se tiver uma meia dúzia de dirigentes do clube e tal, que se espalham por ali e tal, assim, mas público zero, rapaz, iguala tudo. Iguala tudo. Esse Campeonato Brasileiro de 2020 teve alguns resultados assim surpreendentes, porque o time pequeno ia jogar na casa do adversário, não tinha pressão. Imagine um Atlético de Goiás, um exemplo aqui, o Atlético de Goiás enfrentar um Corinthians em São Paulo com aquela o Itaquerão lotado. É uma pressão violenta. Sem ninguém, é um É jogo um que se torna peso. igual. Né? Um jogo que se torna igual. Claro que tem uma qualidade técnica melhor do que a do clube, no caso aí do exemplo que eu citei, mas, meu amigo, tem aquele dia que nada dá certo e que você acaba perdendo. E você não tendo a pressão contrária, o jogo fica de igual para igual. E não deu outra, realmente. Eu não me lembro quem foi. Se foi uma conversa com o Mário Freitas, foi um papo com alguém. Quando me perguntou isso, eu falei exatamente essa colocação que eu fiz aqui agora. Para mim, tudo pode acontecer. Agora, se a torcida estivesse participando, não. O Bahia seria campeão. Embora destino é uma coisa que a gente não possa mudar. O destino já está traçado. Né? Se é isso, se aquilo. Tá, não existe. Já está traçado. De qualquer maneira, seria desse jeito aí. Né? Ou com torcedor ou sem torcedor, mas assim, a gente fica tentando imaginar uma situação. E o estádio lotado, realmente, o sul do Bahia tem uma importância fundamental. O Donato Júnior foi muito feliz nessa colocação que ele fez. Ulisses, teve uma colocação aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cima, para ver se eu acho o nome da pessoa, que foge um pouquinho do nosso tema, mas como você conhece também essa parte do clube, alguém perguntou, ô meu amigo Belmiro, ex-árbitro de futebol, Belmiro da Silva, um abração para você, Belmiro.
dizendo que ele gostou muito de Conte, Luiz Otávio e quem? Tarciano? Tassiano. Tarciano, né? Ele botou Tarciano. Mas tudo bem. Teve alguém. Ah, sim, achei aqui. Paulo Ramos, 23. E a base? Como é que anda a base do Bahia? Que muita gente critica, que o trabalho não é mais igual ao do passado, né? De fato, a gente não vê mais Bahia e Vitória revelando tanto como revelava antigamente. Teve um ano que o Bahia foi campeão brasileiro usando a sua base. O Vitória, no ano seguinte, usando 5 anos seguintes, usando a base dele, foi vice-campeão brasileiro, né? E hoje a gente não vê tantas revelações assim. O Vitória hoje está dando chance a meninos da base porque não tem dinheiro. Não se iluda, não. Se tivesse dinheiro, esse menino ia ficar aí do mesmo jeito, né? Talvez lá para completar a relação de concentrados, alguma coisa assim. Mas como não tem dinheiro, o Vitória está abrindo a possibilidade e alguns estão chegando direitinho, chegando bem. Samuel, por exemplo, que foi um nome citado aqui por nós. Como é que anda esse processo da base do Bahia, Ulisses? Você que é bem antenado sobre Ó, as coisas do tricolor. olha, Tilé, eu acho que tem faltado o Bahia na base do Bahia, entendeu? É um trabalho que está devendo bastante. É claro que teve um ponto positivo e de se elogiar, que foi a campanha do Sub-20 na Copa do Brasil do ano passado. A gente tem que destacar que foi um trabalho bem feito, uma campanha muito boa. Final é aquilo, né? Aquilo que a gente já conversou aqui antes, que são variáveis, tudo pode acontecer. No final, o Bahia acabou sendo vice-campeão. É um ponto que a gente tem que elogiar, tem que dar o positivo, mas tem faltado um trabalho especial com a terra, com jogadores nascidos aqui, criados aqui. Se a gente for observar, muitos jogadores do Sub-20, que a gente vai usar aqui como parâmetro, até porque é a última categoria antes de subir profissional, foram várias contratações, foi praticamente uma filial do Palmeiras aqui. Veio o Matheus Teixeira, que apareceu muito bem agora na final da Copa do Nordeste. Patrick veio do Palmeiras. Teve um outro zagueiro agora que eu não me recordo o nome, que também veio do Palmeiras. Jogadores da Ferroviária. Enfim, um suco de São Paulo dentro do Bahia. Claro que tem o Daniel, que é nascido aqui em Salvador, que apareceu muito bem, mas infelizmente não vai continuar por causa de toda a briga envolvendo a diretoria, o empresário, enfim. Mas eu acho que tem faltado, sim, realmente um trabalho como antes, jogadores nascidos na terra, jogadores daqui de Salvador, que incorporem o DNA, que abracem a causa. Acaba se tornando uma extensão do futebol profissional, que já é um suco aí de jogadores vindos do eixo Rio-São Paulo, jogador que não conhece a história da Bahia, não tem identificação nenhuma com a terra. Eu acho que falta isso bastante. E vejo com preocupação, até porque a formação de um jogador criado aqui é importante em vários sentidos. Questão de estrutura do clube, oferecer isso, questão de criar jogador, de revelar atleta. Então eu vejo com muita preocupação essa questão. Eu acho que precisa melhorar muito. Questão de resultados em campo nesse ano não tem ido muito bem. É um time que se desmanchou, né? Até porque cada um buscou a sua evolução. Uns saíram, outros foram para o time de transição. O próprio Teixeira está no time principal. Enfim, eu acho que a base do Bahia é um dos principais pecados da gestão Guilherme Belintani. Eu acho que a diretoria deve estar ciente disso, deve procurar evoluir, mas deve muito, deve bastante. Uhum. O Edu.5988 está dizendo, pedindo para você falar sobre as chances do Bahia para avançar nas próximas fases da Copa do Brasil. Você acha que o Bahia pode ir até onde, na sua opinião? Olha, Tila, eu acho que o Bahia tem condição de ir um pouco mais longe, quem sabe chegar no ponto onde o ponto mais alto dele na Copa do Brasil, que são as quartas de final. Eu acho que a tabela oferece essa possibilidade. O Bahia vai enfrentar o Vila Nova, que é um adversário, digamos assim, acessível. Dá para o Bahia enfrentar os dois jogos e conseguir avançar. Eu acho que o Bahia consegue chegar aí no ponto mais alto dele, que é a melhor campanha, são as quartas de final. Se vai chegar um pouco mais longe, eu já vejo com um pouco mais de dificuldade. Porque é aquilo que a gente disse, é um time que está um pouco melhor em relação ao ano passado. Mas ainda não vejo com todo esse poder de competitividade.
Uhum. Muito bem. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Você vê quando o papo é bom, a hora voa, né, Ulisses? Já vai fazer uma hora que a gente está aqui conversando. Verdade. E eu gosto de terminar a live como eu terminava os programas lá, desde a Tudo FM, os 3 anos e pouco na Metrópole. Minha última pergunta sempre foi essa, e eu venho mantendo essa última pergunta nas quase 180 lives já feitas até aqui. Comecei em maio do ano passado, fiz um ano já de lives. Não todo dia, às vezes dia sim, dia não, às vezes 3 vezes na semana, de acordo com o que a gente possa pautar, né? Essa que é a verdade. Mas essa minha última pergunta eu lhe faço agora. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa, você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Não, não tem nenhuma pergunta. Quero mais uma vez, Chile, agradecer. Você sempre me deu uma moral imensa, me levou lá para o com o Chile quando ninguém conhecia o meu trabalho. E lá eu te disse, Chile, meu sonho um dia é trabalhar em rádio. E desde outubro do ano passado, na Salvador FM, eu estou realizando meu sonho, que é trabalhar em rádio, poder falar para os ouvintes também trabalhando no Bahia Notícias. Então, eu só tenho a lhe agradecer realmente. Valeu, querido. Um grande abraço para você, é um prazer enorme ter batido esse papo contigo. Né? Boa sorte aí na Salvador FM. Um abraço lá para toda a galera da equipe. Né? E tenha uma oportunidade, não deixe de dar meu abraço de um Júnior, não, que eu gosto muito daquele moleque. Viu? Gente boa demais. Pode deixar que eu vou transmitir esse abraço, viu? Valeu, meu Muito irmão. obrigado mais uma Um vez. abração para você, Ulisses. Boa noite, querido. Muito obrigado, viu, pela sua Valeu, participação. boa noite, Lé. Tchau, tchau. Valeu, querido. Muito bem, gente. Hoje eu conversei com Ulisses Gama, que é setorista do site Bahia Notícias, setorista dos noticiários do Bahia. Ele é quem faz as informações relacionadas ao Bahia, que são publicadas no site Bahia Notícias. Uma pessoa extremamente antenada, um profissional jovem, mas antenado, né? Aquele cara que está sempre em busca das informações, sempre em busca das notícias, né? E acho que a gente fez um bom papo aqui a respeito do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu concordo com ele no que ele disse aí. Eu acho que o Bahia vai ficar numa posição intermediária, né? Entre o 10º a 14º, realmente. Eu vou por esse caminho. Espero que a gente não sofra tanto esse ano, ao chegar até nas últimas rodadas com chances de rebaixamento, né? Isso aí é que é doloroso, doloroso. O torcedor do Bahia é doloroso. Eu não concordo também com aqueles, por exemplo, o pessoal da assessoria de comunicação, nos últimos 2, 3 campeonatos, a melhor campanha dos pontos corridos que o Bahia fez até hoje. Não sei o que. Gente, ficar em 10º lugar para o Bahia é muito pouco. É muito pouco. Você comemorar a melhor campanha de pontos corridos, pelo amor de Deus. Não tem como. Porque foi 10º, foi. Acho que foi 10º. Foi uns 2 ou 3 anos aí que o Bahia, atrás que o Bahia ficou em 10º, acho. Lugar, e alguém da assessoria saiu com essa pérola, né? Poxa, a melhor pontuação dos pontos corridos, a melhor classificação dos pontos corridos. Pelo amor de Deus, pontos corridos começou em 2003. Nós já estamos em 2021, pô. Não é mais para a gente comemorar isso, não. Tem que chegar na Libertadores. No dia que chegar na Libertadores, eu estou satisfeito. 8º lugar e tal. Porque a gente tem que entender que realmente a própria CBF incentiva 2 campeonatos dentro de um só, né? Porque ela começa a dar cotas bilionárias, não, bilionárias, não, que aí é muita força de expressão, milionárias para Palmeiras, Flamengo, Corinthians, e cotas irrisórias para quem está disputando um campeonato querendo ser de igual para igual, para os clubes como Bahia, Vitória, no caso que se o Vitória estivesse na Bahia, vamos pelos clubes que estão na Bahia, Sport, né? Atlético de Goiás. Não pode haver uma disparidade tão grande assim. Um ganhar 50, outro ganhar 180. Pô, aí você faz 2 campeonatos dentro de um. Você está fazendo com aqueles que você está dando mais dinheiro, o campeonato que vai disputar o título. E com os que você dá menos dinheiro, ou passa menos dinheiro, tem cotas bem menores, né? A única possibilidade de ficar entre 10º e 15º. Para não correr o risco de rebaixamento. É a única vantagem, porque na verdade, quem pega essas cotas menores tem que fazer um esforço grande, ter competência para se livrar de rebaixamento. E aí, meu amigo, se torna 2 campeonatos dentro de um, né? Grande abraço a todos, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Fui!